Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando a respeito da salvação em Cristo, conforme revelada nas cartas do apóstolo Paulo, depois em todo o Novo Testamento e posteriormente em toda a palavra de Deus, no Antigo Testamento também, somando assim todos os livros da Bíblia, abordando sobre esta salvação que alcança a sua culminância no batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver que o nosso chamado, a nossa vocação é para a justiça, é para o conhecimento da palavra de Deus, é para andarmos em obediência à palavra de Deus. Para que isso se cumpra, então, trazendo a verdadeira e real salvação, isso é possível através de Cristo, com o batismo, com o Espírito Santo. Então, todas essas coisas se cumprem. Já vimos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na carta aos Gálatas e agora estaremos vendo na carta aos Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, estar em Cristo é ser nova criatura, é realmente viver uma nova vida, em justiça, em retidão. Porque agora, em Cristo, nós conhecemos a Deus, realmente o que agrada a Deus, quem é Deus, o que é da vontade de Deus, o que desagrada a Deus. E através de Cristo, nós que primeiro esperamos em Cristo pela fé, pela esperança, pelo amor que vem de Cristo, nós realmente vivemos uma vida para o louvor da sua glória. E essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida para a glória de Deus, para em tudo darmos graças a Deus e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Temos que realmente viver como filhos de Deus. Os filhos de Deus amam, porque Deus é amor, e aquele que é nascido de Deus ama. Então, aquele que realmente é nascido de Cristo, nós que nos convertemos, nascemos de novo, nós temos uma vida transformada, uma nova vida para a glória de Deus. Então é isso que nós estamos vendo, a palavra de Deus está trazendo para nós, o Espírito Santo está nos revelando isto a respeito dessa nova vida, que só é possível a partir do batismo com o Espírito Santo, porque ele vem morar em nós e nos guia em toda a verdade, em toda a justiça. Somente o justo, batizado com o Espírito Santo, acerta a porta estreita e consegue caminhar pelo caminho estreito, ao qual somos chamados a andar. Somente os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque andam em justiça, em fidelidade a Deus. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que esse texto resume toda essa palavra de salvação através, na sua culminância, do batismo com o Espírito Santo. É o que está realmente aqui descrito. Tudo que nós falamos no princípio está aqui na palavra de Deus. Em quem também vós estáis. Estamos em Cristo. Como nós estudamos em Gálatas, fomos revestidos de Cristo. Pelo batismo com o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo. Nós andamos nos passos de Jesus. Nós seguimos a Jesus, o Messias, por onde quer que ele vá. Andamos pelo seu caminho. Então, nós estamos em Cristo realmente de verdade, em espírito e em verdade, com sabedoria, com inteligência espiritual, com conhecimento. Nós realmente conhecemos a Deus e obedecemos a Deus. Nós recebemos poder pelo batismo com o Espírito Santo, tanto para entender a vontade de Deus, lembrar da palavra toda que o Espírito de Deus nos traz, ele mesmo fala conosco, e também poder para cumprir essa palavra, viver de acordo com essa palavra. Então nós realmente somos filhos de Deus, somos transformados em filhos de Deus, com autoridade, com conhecimento, para sermos
como nosso Pai, através do Espírito Santo, que nos gerou espiritualmente agora como filhos de Deus. É o que somos agora, filhos de Deus. Porque estamos em Cristo, somos como Cristo. Cristo passa a ser o nosso irmão mais velho, primogênito. Nós, irmãos em Cristo, co-herdeiros com Cristo, com a mente de Cristo, com o mesmo Espírito que conduziu a Jesus Cristo pela terra. Nós, então, temos esse potencial do Filho de Deus e sermos filhos de Deus também. Como isso acontece? Pela fé, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois que ouvistes a palavra da verdade e cremos, o que acontece é exatamente isso. Nós ouvimos esse chamado, a palavra da verdade, da justiça, do amor de Deus, boas novas de salvação, o evangelho da vossa salvação, o chamado para a fé. Nós cremos. O crer vai trazer um passo de fé, uma ação, uma resposta, sempre. O nosso modelo de fé é Abraão. Abraão creu. Como Abraão creu, ele saiu da sua terra, da sua parentela, crendo na promessa de Deus. Ele deu o passo. Quando você crê no Evangelho, na palavra da verdade, e você dá o primeiro passo pela fé, com fé, nesse momento, o Espírito Santo passa a ter um compromisso de ir com você, de habitar em você, de te guiar nessa caminhada da fé. É por isso que o próprio apóstolo vai perguntar, lá em Éfeso, está em Atos dos Apóstolos, vamos trazer um estudo mais completo sobre isso, pergunta assim: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Porque essa expectativa, essa mesma aqui da carta aos Efésios, isso é tratado, é mencionado em Atos dos Apóstolos sobre momentos como este, em que homens varões de Éfeso creram, e Paulo diz, já receberam o Espírito Santo quando creram? Porque Abraão é o nosso pai da fé. A fé leva ao batismo com o Espírito Santo. É pela pregação da fé, pela palavra da fé que nós somos batizados com o Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, então veio a fé, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Abraão creu. Ele creu e deu o passo. Eu creio em Deus, eu creio que Deus vai me dar essa terra. Eu creio que Deus tem poder. Eu creio que essa terra é a melhor terra para eu viver, porque Deus estava dizendo. E eu creio em Deus. Eu creio na verdade de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no amor de Deus. Que se Deus está dizendo, é porque é melhor para mim. Pegou a família e deu passo. Quando ele dá esse passo, como esse passo é um passo de fé, existe um compromisso de Deus de estar junto com quem responde pela fé. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A partir dali, Abraão já é guiado pelo Espírito Santo, porque ele creu e obedeceu. Você tem que crer e dar um passo. Existe um cântico antigo que diz, um passo só tu precisa dar a Cristo. E verás, então, o que vai acontecer, as maravilhas, os milagres vão acontecer. Quando você toca as águas, porque Deus mandou, você vai e faz. Nesse momento que você faz pela fé, porque é uma fé ativa, é uma fé que opera, é uma fé pela qual você age firmado nessa fé. Você vai fazer, você vai caminhar, você vai mudar, você vai pregar, você vai abrir a sua boca com fé. No momento em que você abre com fé, o Espírito de Deus começa a falar através de você. Esse compromisso de Deus com a sua fé. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Deus posteriormente fala com Abraão, pede o seu filho. Quando Abraão crê e demonstra a ação de que vai oferecer, Deus diz, para, o anjo diz, não faça nada, não toque os meninos, já vi, você já deu o passo da fé, a partir de agora você será cheio do Espírito Santo. Você será batizado com o Espírito Santo. Então veio a porção
que no Antigo Testamento a terra dos apóstolos são porções especiais, de momentos e homens e mulheres especiais, mas agora é para todo o que crê. Então nós cremos em Cristo, porque quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Então quando ele vem ao mundo, se manifesta a luz, a palavra de Deus, quem crê na palavra de Deus é batizado com o Espírito Santo. Essa é a palavra, essa é a mensagem, esse é o Evangelho. Abraão ouviu, o próprio apóstolo Paulo diz que Abraão foi o primeiro que ouviu o Evangelho, a palavra de fé. E Abraão deu o passo da fé, ele saiu da sua terra, da sua casa, da sua parentela. Um passo de fé é um passo batizado com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, guardado pelo Espírito Santo, porque Deus quer honrar a sua fé. Se você está agindo, se você está pregando, está ensinando, está fazendo qualquer coisa como um ato de fé, reconhecida por Deus, que é fé, o Espírito Santo vai colaborar, o Espírito Santo vai agir, você será cheio do Espírito Santo, você será batizado com o Espírito Santo. Então, repetindo aqui o versículo 13. Em quem também vós estáis, em Cristo, com a mente de Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é Cristo, a sua palavra, o seu evangelho, o evangelho da vossa salvação, é essa palavra da verdade de Cristo. E tendo nele também crido, em Cristo, como palavra, como verbo de Deus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Promessa a todo aquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo. O próprio texto, ele não diz qual batismo. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Paulo pergunta para aqueles homens em Éfeso se eles foram batizados. Eles disseram, sim, nós recebemos o batismo de João. Alguém passou aqui pregando e falou, vocês têm que crer e ser batizados. Qual batismo? E eles foram ensinados que tinha que ser só no batismo com João. Então, com água. Paulo corrigiu, falou, não é só isso. Porque o próprio João Batista disse que batizaria com água para arrependimento, mas que depois dele viria alguém maior do que ele, do qual ele não seria digno de desatar as correias das suas sandálias, este vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então eles foram batizados em Cristo. Eles foram batizados novamente. Agora em Cristo. Esperamos em Cristo, somos revestidos de Cristo, estamos em Cristo, recebemos a palavra de Cristo, o Evangelho da vossa salvação em Cristo, e tendo nele também crido, em Cristo. Não são batizados em Cristo, crendo na sua palavra. Creu. Paulo impôs as mãos sobre eles depois de serem batizados em Cristo, e eles todos foram batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo da promessa, e começaram a profetizar e falar em outras línguas. Foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, quando eles abrissem a boca, o Espírito Santo estaria falando junto com eles. Quando eles quisessem orar, fossem orar por algum enfermo, o Espírito Santo ia estar colaborando com eles na revelação da enfermidade, na cura das enfermidades, agindo com o poder do alto, o Espírito Santo da promessa estaria ali sobre eles. Paulo, quando viu aqueles homens, notou uma falta de mobilidade, uma falta de ação, uma falta de dons espirituais. Eles tinham até interesse, eles até estavam formando ali talvez uma denominação cristã ali na cidade, mas eles não tinham a ação do Espírito Santo. Em relação a dons espirituais e atitudes e pregação, oração, em algumas coisas, Paulo notou que eles estavam parados. Por isso Paulo pergunta, por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque quando alguém recebe o Espírito Santo, ele creu, e a partir do momento que ele toma uma atitude de fé, ele é batizado com o Espírito Santo, e o que ele vai fazer sai com poder. Se ele vai cantar, sai com unção. Se ele vai pregar, vai preparar uma mensagem, vem a inspiração, vem a sabedoria, vem a inteligência espiritual. Se ele vai orar, vem a autoridade espiritual na oração. Ele expulsa demônios. Ele ora pelos enfermos. Ele ora com fé. Ele tem o poder do Espírito Santo.
Então Paulo notou que aqueles homens estavam sem ação, sem dom, sem ministério, sem revelação. Então ele pergunta, esperando saber, já sabendo da resposta. Eles ainda não haviam recebido, porque não pregaram para eles. Não avisaram para eles, olha, agora vocês vão ficar em oração, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. É preciso também essa palavra para despertar a fé. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, lá com meus 19 anos de idade, a pessoa que me orientou, ela disse, você já está tomando atitudes de fé, você já está agindo, você já está pregando, você já está se interessando. Nesse interesse, você será batizado com o Espírito Santo. Isso despertou em mim essa fé, essa oração agora específica. Senhor, eu quero receber esse batismo, que estão me avisando, estão pregando para mim, estão me evangelizando sobre o Espírito Santo, e eu encontro também na sua palavra. Tem base, eu estou lendo na palavra, ele está me conduzindo como aia, como ama, como alguém que está cuidando de mim, um curador, está tomando conta de mim, para que eu chegue a essa plenitude do batismo com o Espírito Santo. Então eu comecei a orar, especificamente, jejuar e orar para ser batizado com o Espírito Santo. Estava lá no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e depois de uma semana de jejum e oração, escondido dos colegas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, estava orando, estava de joelhos, orando, clamando a Deus, pedindo, jejuando, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Estava ali pedindo a Deus a sua presença, a sua plenitude, quando de repente houve um silêncio onde eu estava. Eu fiquei imóvel e eu senti que alguém chegou perto de mim. Eu estava de joelhos, alguém chegou atrás de mim, e quando eu olhei para trás, olhei por baixo, eu vi um vestido branco, eu vi sandálias nos seus pés e parado atrás de mim. Então virei novamente para a cadeira, para frente, disse, Jesus está aqui. Eu estou clamando, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou crendo, e ele veio. Jesus está aqui. E eu comecei a pensar, o que ele vai fazer agora? O que vai acontecer agora? Ele vai me tocar? Ele vai me chamar? Ele vai falar comigo? Ele vai me perguntar alguma coisa ou vai me explicar alguma coisa? E eu fiquei esperando, na expectativa, o que Jesus iria fazer. Eu pensei, Jesus veio, eu orei, eu jejuei, eu me consagrei, tenho buscado, e ele veio. E de repente, eu com de olho fechado orando, o que Jesus iria fazer comigo, ele veio me batizar com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza, é aquele que sela com o Espírito Santo da promessa. Então eu comecei a ver um meteoro, uma bola de fogo, como um cometa vindo numa leve descendente do espaço. Eu via aquele espaço sideral, eu via estrelas, eu via o céu escurecido, e aquela bola de fogo brilhante vindo, descendo do céu. Dava para ver aquele ângulo de uma descendente, uma leve descendente, não muito íngreme, não muito forçada, mas bem leve. E ao mesmo tempo, eu comecei a sentir alguma coisa que vinha subindo da minha barriga, vinha subindo aqui pelo canal, pelo estômago, chegando até a garganta, e ao mesmo tempo essa bola de fogo vinha se aproximando de mim. De repente, simultaneamente, a bola de fogo veio na direção do meu rosto. Eu lembro de chegar, me mover assim um pouco para trás, para absorver ali um pouco o impacto daquela bola de fogo no meu rosto, e ao mesmo tempo alguma coisa saiu pela minha boca. Quando saiu, comecei a falar em outras línguas. Fiquei muitas horas falando em diversas línguas. E algumas eu podia entender, línguas da terra, de algumas nações, algumas línguas que eu já conhecia, e outras línguas, para mim, línguas de anjos, línguas celestiais, línguas que eu nunca ouvi, totalmente diferentes. Então ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Então qual a resposta? O que Jesus vem fazer? O que ele tem de melhor? Ele tem o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Vai estar conosco dali para frente. Eu que estava ajoelhado,
quando fui batizado e comecei a falar em línguas, comecei a gesticular como um pregador, falava em línguas como quem está pregando, e a partir dali ele já me colocou de pé, começou a mover, me dirigir com autoridade na palavra, as palavras eu saindo da minha boca. Eu fui falando em línguas como o Espírito concedia. A partir dali, eu já recebi esse dom de falar, estou falando e em um momento o Espírito Santo está falando, eu percebo claramente essa relação entre o meu pensamento, a minha mente, a minha palavra e a presença do Espírito Santo ungindo, revelando, dando discernimento. Basta que eu abra a palavra e vou começar a falar, ele já está junto, estamos juntos. Ele veio para ficar, sempre falando, sempre ensinando, sempre dirigindo, na verdade, revelando, mostrando o que se deve falar, revelando sobre o que outras pessoas estão precisando ouvir, no poder do céu, no poder do conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus. Então, com esse potencial de Deus para revelar tudo ou nada, basta ser um momento que Deus queira, ele vai falar muito tempo, vai falar pouco tempo, vai falar de forma objetiva, direta, clara, ou vai trazer um estudo mais detalhado sobre o tema. Então, nessa direção do Espírito Santo, nós também não podemos dizer como deve ser sempre, o que é melhor, como deve ser, para agradar homens, para agradar a moda, para agradar um sistema. É como o Espírito Santo sempre quis, desde aqui da palavra de Deus, desde a forma como Deus usou os profetas, os apóstolos, como Jesus também agiu. Poderia ele falar num discurso longo, lá na planície, lá na montanha, lá no monte. Poderia fazer um grande discurso, um longo discurso, ou dizer uma palavra só, 2 palavras. É de acordo com a vontade do Espírito Santo, ele é soberano. Ele vem de Deus, está conosco. E nós temos que lidar com ele, com essa liberdade. Ele fala, ele toma minha voz, ele fala, ele me inspira, ele me explica, ele me ensina, explicando assim toda a palavra, fazendo referência, recordando de outro texto, fazendo ligações entre textos na Bíblia de uma forma maravilhosa, tremenda. É assim que o Espírito de Deus trabalha. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, mais uma vez, para louvor da sua glória, essa é a vontade de Deus, que a nossa vida seja para louvor da sua glória. Esse louvor da glória de Deus é louvor pela justiça, pelo amor, pela bondade, pelos frutos do Espírito, aquilo que o Espírito de Deus concede a nós. Algo que louva a glória de Deus, a criação de Deus, a obra de Deus e quem nós somos em Cristo. Criaturas com o potencial de sermos casa, morada de Deus, templo para a habitação de Deus, coisas que os anjos não podem, coisas que os querubins não podem, o ser humano pode. Então, por isso, essa posição central do homem de poder vir a ser filho de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós, habitando em nós, que ele vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque o filho gerado pela vontade do homem, da mulher, ele recebe já um espírito. E ele vem obedecendo o pai, a mãe, o que a terra, o que o mundo, o que a sociedade ensinam, o que os pais dirigem a fazer. E vem o filho crescendo ali em casa, obediente, depois sai para a vida, vai formar a sua própria família. Mas aquele que é batizado com o Espírito Santo, neste momento, recebe o Espírito do Pai Celestial, o Espírito de Deus. Então agora nós vamos agir como filhos de Deus, porque nascemos do Espírito de Deus. Somos cheios do Espírito de Deus, somos gerados agora através desse novo Espírito vindo habitar em nós. Estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa ignorância, desconhecimento de Deus, nas trevas, perdidos, sem Deus, sem Jesus, sem luz, sem salvação, sem dar louvor à glória de Deus, sem andar em justiça e em verdade. Mas se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós nascemos agora, um novo Espírito,
fôlego de vida, espírito, vida espiritual. Agora, uma nova vida em que nós vemos a glória de Deus, conhecemos a Deus, nos relacionamos com Deus. É como estar de volta ao Éden, ao paraíso, de volta à casa do Pai. Agora, novamente, ouvindo a sua voz, falando com Ele, nos relacionando como filhos, porque há um novo espírito em mim. O Espírito de Deus, fui gerado novamente. Agora eu vivo com Deus, eu me alegro em Deus, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Tudo que eu tenho, tudo que sou, toda alegria, todo louvor, o melhor que houver em mim é para Deus. É com Deus, é viver com Deus como um filho vive com o Pai, nos alegrando com o Pai. Que Deus também possa te abençoar, que você também seja cheio do Espírito Santo. Peça a Deus, porque Ele dará. Ele sempre dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem com fé. Creia que é o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém.